liberar a câmera, vou liberar, pode falar bom dia. Bom dia! Estão me escutando bem? E a tela, como que tá? Eu não tô vendo. Vou aguardar mais um pouquinho. Camille. Boa, bem. Ontem você não estava na minha aula? Me dá seu despertador que eu te acordo, bem. Tá aqui para mim. Tudo bem? Estão vendo a tela? Hã? Tudo certinho, gente? Pronto. Posso apertar? Uhum. Bem, e nada. Hoje, deixa eu falar um bom dia com muito carinho para vocês, que eu tô com muita saudade. Vocês várias vezes vão ver minha filha aqui me assessorando, até eu ficar bem treinada, tá bom? E desculpa alguma coisa. Hoje eu vou dar continuidade à aula de ontem, que é a frente 3, é a aula 11 e 12, certo? E a gente vai estudar um pouquinho junto antes de eu fazer os exercícios, tá bom? Bem, qualquer coisa vocês vão parando, vão perguntando, e vocês, quando se comunicam comigo, eu sinto assim muito mais animada a dar continuidade a esse tipo de estudo, tá? Então, se sintam assim bem à vontade de fazer pergunta, como se a gente estivesse presencial, tá bom? Bem, eu vou fazer chamada mais da metade da aula para ver se mais ninguém entra, porque nós vamos controlar a presença de vocês nas aulas. Não que isso vai valer nota. A nota mesmo que vocês vão ter das atividades que a gente sempre vai passar para vocês colocarem na plataforma. Porém, nós temos que ter controle de quem está participando, tá bom? Bem, ontem nós estávamos estudando a reflexão da luz. E na reflexão da luz, nós vimos que a gente tem um raio incidente. Toda vez que você tem um raio incidente, você tem que traçar normal, certo? Esse raio vai ser refletido, certo? E nós vimos que a primeira lei da reflexão, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. A segunda lei é que o raio incidente, a normal e o raio refletido pertencem ao mesmo plano, certo? Aqui, nesse que eu coloquei aqui, ele só coloca a primeira, essa última que eu falei, e a segunda, a primeira que eu falei. Na aula de ontem estava o contrário, tá bom? Mas se é a primeira, se é a segunda, não tem importância. Essas são as leis da reflexão. Bem, no espelho plano, o que é um espelho plano? O espelho plano é aquele que a superfície de reflexão é totalmente plana. Os espelhos planos têm utilidades bastante diversificadas, desde as domésticas até como componentes sofisticados de instrumentos óticos. Sempre nós vamos representar um espelho plano assim, certo? Nós já fizemos ontem exercício sobre isso. Fala. Será que eu dou conta de colocar aqui na minha aula? Vamos ver. Tem aqui, minimizo. Vou aqui. Olha só como eu tô melhor, gente. Certo? Olha, gente de Deus. E agora, o que eu faço? Provavelmente eu vou fazer isso. Certo? E vou aqui. E vou aqui. Vamos ver. Gente, vi sozinha.
Gente, sou demais! Meninas, se eu peço... Fala, querida. Eu vou marcar o conteúdo do simulado, a gente conversa semana que vem. Falo sim, tá? Viu? Ela já disponibilizou para vocês o meu conteúdo? Tá? Segunda-feira eu já me preparo para isso, tá? Viu? Pelo menos para citar mais ou menos qual que é o conteúdo, tá? Mas eu acho que fiquem tranquilos. Falou? Eu lembro que eu enviei para eles o simulado, só coloquei o livro 2, tá? Então, ó, uma matéria é o espelho plano, tá bom? Então, eu estava explicando sobre a representação de um espelho plano, ok? E os espelhos geralmente são feitos de uma superfície metálica bem polida. É comum usar-se uma placa de vidro onde se deposita uma fina camada de prata ou alumínio em uma das faces, tomando a outra um espelho, certo? O que a gente tem que falar que um espelho plano ela tem uma reflexão regular e a superfície tem que ser bem polida, certo? Bem, agora uma coisa muito importante e que hoje a gente vai fazer no passo a passo é fazer a construção das imagens no espelho plano, certo? Um espelho plano, gente, a imagem ela é direita, virtual, certo? E do mesmo tamanho do objeto. É o espelho que vocês têm na casa de vocês, certo? Bem, então vamos lá. Se eu tenho Atlas, bem, você tá vendo um S aqui? Eu vou pegar um pontinho, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Olha, eu vou pegar um pontinho aqui, medir essa distância aqui e vou marcar aqui. Tudo bem? Ó, vou pegar um outro pontinho aqui, certo? Vou pegar essa distância aqui, vou marcar aqui, certo? Vou pegar essa barriguinha aqui do S, vou ver essa distância, vou marcar a mesma distância aqui. Vou pegar essa daqui, marcar essa distância aqui, a mesma distância aqui. Por quê? Porque no espelho plano, a imagem é direita, do mesmo tamanho, certo? Equidistante do espelho. É isso que eu estava explicando para vocês. A mesma distância aqui, eu coloco aqui, certo? Porém, o que vai acontecer com o S? Deixa eu terminar aqui que eu já te respondo bem. O que vai acontecer aqui? Você está vendo que essa barriguinha está de frente para o espelho? Essa também está de frente para atrás do espelho. Então, essa imagem aqui é enantiomorfa. O que é de enantiomorfa? Quer dizer, se essa daqui tem um sentido da direita para a esquerda é invertido, você está vendo? Olha o L aqui, ó. Você está vendo? Fica invertido, ó. O T e o A não está para ver, mas o S e o L está para ver. Tudo bem? Então, olha, no espelho plano, a imagem é virtual. O que é uma imagem virtual que fica atrás do espelho? Ela é direita em relação ao objeto, certo? Ela tem o mesmo tamanho. Ela tem a mesma distância do espelho, certo? E ela é enantiomorfa. O que é enantiomorfa? Ela vai ficar de trás para frente. No sentido direita e esquerda, o outro vai ficar esquerda e direita, ok? O que você iria me perguntar? Bem... Oh, meu Deus, hein? Ó, viu? Dá pra ver? Menino, até onde que vocês vêm? Ah, tá. Deixa eu chamar minha assessoria aqui. Mariana! Bem, e aqui, o que vocês estão vendo até ela vir? O que é campo visual? Vocês estão vendo campo visual? Tudo. Deixa eu chamá-la, gente. Ai, é duro, viu? Eles não estão vendo. Oi, Marina. Eles não estão vendo, filha? A parte de baixo.
parte de baixo. Vem cá. Não, não é isso. São todos os slides. Você colocou zoom? Não. Tem jeito de minimizar? E eu dar aula minimizada? Aí vê se tá. Deixa eu ver. Meninada, e agora? Vocês viram o João, que bonitinho que é, gente? Olha aqui. Olha que paixão, gente. Olha aqui. Olha aqui. Mariana, chama todos eles aqui. Deixa eu mostrar para eles. Estão 5 hoje aqui. Eu vou mostrar para vocês meus 5 netos. Tá tudo aqui. Eles não deixam eu fazer isolamento de vovó. Fica tudo junto comigo, menina. É uma, assim, uma loucura dar aula para vocês. Porque eles cantam tudo aqui em casa, ó. Esse é o João. Então, vamos continuar, ó. Olha aqui. Essa é a Júlia, de São Paulo. Essa é a Carolina. Esse é o Matheus. Cadê o Fernando? O Fernando não tá. Ah, o Fernando não tá aí. São lindos, né, gente? Esse é mais fofinho do mundo. Esse é mais fofinho do Então vai. Agora deixa eu vou mandar aula. Vai lá. Vai pra lá. Agora... Tchau. Vai lá. Tchau. Vem, vai você lá. Vai. Vamos ver. Gente, agora vocês imaginam que loucura que é a minha casa. Vamos tentar fazer um outro tipo de apresentação. Hã? Mas se vocês não estavam vendo a tela inteira? Eu parei e vou tentar fazer. Tá. Hã? Fala, Sofia. Vou tentar de novo. O que aconteceu? Tinha arrumado, Mariana. Tinha? Tinha. Então tá, peraí que eu já vou. Essa minha técnica aqui, eu acho que eu não vou pagar ela integral no final do mês. Porque tá muito ruinzinha. Pronto. Vê agora. Meninos, e agora? E agora? Agora foi. Agora foi tudo. Vem, Madrinha, vou tirar o negócio do som. Tá tudo certo? Posso continuar agora? Posso? Tá. Então vamos lá, meninada. Olha, vocês falaram que fibra tem enantiomorfa, né? Um pouquinho. Então, aqui... O que são enantiomorfos? Vocês estão vendo que aqui o S, a barriguinha do S está para o espelho e lógico que vai aparecer. Por quê? Porque a distância aqui é a mesma. Está vendo? Então, por isso que sai de trás para frente. Direita, esquerda, direita. Ok? Certo? Certo? Então, vamos lá. O que é muito importante para mim, eu não estou conseguindo arrumar minha canetinha para explicar para vocês. Campo visual. Campo visual, gente, é muito importante. Vocês têm um espelho aqui, vocês têm um observador aqui. O que é campo visual? É tudo aquilo que você consegue ver através do espelho. O que você tem que fazer? Aqui está a linha do espelho. Você mede a distância entre o observador e o espelho. Aí você vai achar a imagem do observador. O que você faz? Você mede a distância do espelho à imagem do observador. Se aqui deu 20 centímetros, na mesma linha você marca 20 centímetros, como é feito aqui. Então, ó, se aqui é O, eu marquei essa distância, vou colocar o linha aqui. Entenderam? Bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar o O', que é a imagem do olho do observador, às extremidades dos espelhos. Ó, certo? Aqui atrás do espelho, não é campo visual, certo? Aí eu vou prolongar. Você tá vendo? Aqui é o campo visual. O que é campo visual? É tudo que eu vou conseguir ver através do espelho. Ok? Entenderam que jeito que faz? Certo? Então, ó, eu coloquei aqui, ó. Como eu não tô perto de vocês,
identificar onde está localizada a imagem do observador. Então, ó, se aqui tem 20 centímetros, eu vou marcar 20 centímetros aqui, achar a linha, ok? Traçar retas a partir das extremidades do espelho até a imagem do observador. Então, ó, traçar aqui. Fazer prolongamento das retas do passo anterior do lado do observador. Então, ó, ok? Essas serão o limite do campo visual, tá bom? Bem, o que é fazer associação de espelho? É eu colocar vários espelhos juntos. Então, olha, por exemplo, eu tenho aqui uma esfera. Aqui eu coloquei um espelho, um espelho, um espelho, um espelho. Tá vendo que apareceu várias imagens? Acontece que conforme o ângulo entre os espelhos, eu vou ter imagem de imagem. Certo? Como que eu vou calcular o número de imagens? O número de imagens da associação, gente, eu vou pegar 360 graus, dividir pelo ângulo entre os espelhos e tirar 1. Por que tirar 1, Soninha? Porque 1 é o objeto, certo? Porém, essa forma, ela não é válida para todas as situações, certo? Se 360 graus sobre o ângulo aqui for um número par, a forma é válida para qualquer posição do objeto. Então, eu posso pôr o objeto aqui, 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 ok? Porém, se 360 graus sobre alfa, isso daqui, for um número ímpar, certo? A forma é válida quando o objeto estiver equidistante dos dois espelhos. Quando é que ele está equidistante? Quando ele está no plano bissetor entre os espelhos sobre a bissetriz, certo? Soninha, como assim 360 graus sobre alfa for par? Vamos imaginar que o ângulo aqui entre os espelhos fosse 60 graus. Se você dividisse 360 graus por 60, não ia dar 6? É par, não é? O que vai acontecer? Vai dar 5 imagens. Por que 5 imagens? 360 graus sobre 60 é 6, menos 1, 5 imagens. Vai dar 5 imagens para qualquer posição desse objeto aqui. Porém, se alfa for 72 graus, 360 graus sobre 72 não dá 5? Menos 1, 4. Ah, vai dar 4 imagens se esse objeto estiver sobre o plano bissetor, isto é, equidistantes dos dois espelhos. Entenderam isso? Sim. Bem. Então, vamos ver um exercício sobre isso, que vocês não é exercício de sala. O ângulo entre dois espelhos planos é 20 graus. Um objeto de dimensões desprezíveis é colocado em uma posição tal que obterá várias imagens formadas pelo conjunto de espelhos. A quantidade de imagem formada pela conjugação desses espelhos será... Então, vamos lá. Vou usar a fórmula. Número de imagens é 360 graus sobre o ângulo menos 1. Como o ângulo é 20 graus, olha aqui, 360 graus sobre 20 não vai dar 18? 18 é par, então a fórmula vai ser válida, certo? 18 menos 1 vai ser 17 imagens, ok? Certo? Resposta certa, a D. Bem, gente, o que é translação de um espelho? Bem, pelas propriedades do espelho plano, vocês estão vendo que esse objeto está em frente do espelho plano a uma distância x com x, 2x. Que jeito que vai aparecer essa imagem? Também é uma distância 2x, ok? Então, ó, distância objeto-espelho é a mesma distância espelho-imagem. Quais as características dessa imagem? Ela é uma imagem virtual. Aqui está inicial porque ele vai por duas situações, tá? É uma imagem virtual, direita e da mesma altura do objeto, certo? O que é eu fazer uma translação? Eu vou tirar o espelho daqui e vou colocar ele aqui, certo? Por isso que ele está chamando aqui de uma situação inicial, certo? Então, olha, o objeto aqui, numa situação final, ele está ficando a uma distância 3x, ok? Por quê? Porque o espelho sofreu um translado de x. Aonde que vai aparecer a imagem? A imagem vai aparecer também o quê? Atrás do espelho, a uma distância 3x, certo? Ela vai continuar sendo direita, virtual e da mesma altura do objeto, ok? Bem, o que nós percebemos?
que quando eu desloco o espelho de uma distância x, certo? A imagem fica transladada 2x. Por que 2x, Soninha? Porque ela distancia x, o objeto, e x, a imagem. Certo? Então, olha, o espelho sendo deslocado x, a imagem anda 2x. Como assim, Soninha? Dá um exemplo. Vamos imaginar que você está numa situação que eu vou deslocar o espelho 10 centímetros. E a imagem vai deslocar quanto? 20 centímetros. Ok, gente? Entenderam? Da mesma maneira, é quando eu giro o espelho, faço uma rotação do espelho. Se eu tiver o espelho numa situação anterior aqui, e eu giro de um ângulo alfa, a imagem vai girar 2 alfa. Então, olha, vamos imaginar que eu giro esse espelho de 15 graus, alfa 15 graus, e a imagem vai girar de quanto? 30 graus. Ok? Bem, agora nós vamos para os exercícios de sala de aula. Então, abram aí para mim, para vocês irem resolvendo comigo. Eu não tenho nada. 478. Vamos fazer a chamada, então, enquanto isso, gente. O Álvaro tá aí? Não. Ana Carolina? Camila? Carla? Eu queria ouvir a voz de cada um. Enzo? Gustavo? Camille? Camille? Letícia? Letícia? Letícia, onde você não veio, né? Lucas? Ontem você não veio, né? Manuela? Ah, tá boa, querida. Tudo bom. Você viu meus netinhos que bonitinhos que são? Manuela, eles me deixam doidinha. Maria Beatriz. Ah, presente. Maria Eduarda. Não está, né? Ontem também não. Bem. Maria Luísa. Ontem também não. Marília Lopes. Ontem também não. Marília Vasco. Pedro. Pedro também não veio ontem. Rafaela. Sofia, querida. Vamos terceiro B. Ana Clara. Bruna Moraes. Bruna, conseguiu adequar a melhora de ontem para hoje, esse tipo de aula? É. Bruna Chapina. Carolina Rosa. Eduarda. Emily. Felipe. Por que o Felipe não está participando, Bruna? Ah, trata de achar ele, hein, bem? Não, mas eu queria a participação dele. João. João. Não tá aí não, né? Cássia. Não tá. Lavínia. Lucas Pereira.
Maria Guilhermina, querida, já tinha visto. Mariana. Tá boa, Mariana? Graças a Deus, bem. Penando aqui com essas aulas, mas tô bem. Naeli. Gente, a Naeli, será que ela tá conseguindo entrar? Ah, tá, então tranquilo, fico mais tranquila. Paula, tá boa, Paula? Paula, você não tá pagando a lousa pra mim, bem? Muito bem, muito. Tiago. Então, Tiago, ontem você não estava aqui, né, Tiago? Desculpa mesmo. Bem, então vamos lá, gente, continuando. Olha, abriram, vocês vão ter que fazer junto comigo e esse exercício tem que ser no passo a passo, porque ele é construção. Espelho plano, gente, se vocês construírem, é o melhor jeito. Espelho plano, vocês vão usar muito semelhança de triângulo, certo? Toda vez que ele fala assim, olha, tem um espelho, uma pessoa vê através do espelho uma árvore. Sabe o que vocês fazem? Coloca a árvore dentro do espelho, atrás do espelho, e traça, entendeu? Pega o olhinho do observador, certo? E liga na imagem da árvore, certo? É o melhor jeito de fazer exercício. Vocês vão ver que vai aparecer um triângulo e por semelhança de triângulo vocês resolvem, ok? Então, olha, muitos exercícios de espelho plano. Desenhe a imagem. Liga o olho do observador à imagem e faça por semelhança de triângulo. Tá bom? Então, vamos começar o exercício, ó. Um espelho plano vertical reflete sobre um ângulo de incidência de 10 graus o topo de uma árvore de altura H para um observador cujos olhos estão a 1,50 m de altura e distante 2 metros do espelho. Se a base da árvore está situada a 18 metros atrás do observador, a altura H em metros vale. E ele te dá seno de 10 graus, cosseno de 10 graus e tangente de 10 graus. Então, vamos lá. Aqui está o espelho. Aqui está um observador. O observador tem 1,5 m. A árvore está atrás do observador. Tudo bem? Há uma distância de quanto do espelho? Ó, ele está a 18 metros do observador, mas está uma distância de está uma distância de 18 metros do observador, mas uma distância de 20 metros do espelho. Você tem duas maneiras de fazer o exercício que fica muito fácil. Você pode achar a imagem do olho do observador, ou você pode achar a imagem da árvore, como eu falei anteriormente, certo? Então, vamos lá junto, ó. Então, vamos lá. Olha o que eu fiz aqui. Você está vendo que tem o olho do observador aqui? Não está a 2 metros do espelho? Desenhe aí na folha de vocês a imagem do olho do observador, ó. Aqui é a olhinha. Desenharam? Hã? Desenhando. Você está vendo que esse é o raio incidente? Entendeu? Então, é esse raio aqui que vai chegar no olho observador e vai refletir. Entendeu? Esse é o ponto de incidência. Tudo bem? Por que eu coloquei 2 metros aqui, ó? Porque a distância do olho do observador até o espelho é a mesma distância do espelho à imagem do olho. Certo? Se essa reta é paralela a essa, se aqui tem 10 graus, quanto que tem aqui? 10 graus. Ele te fala que a árvore tem uma altura H. Se aqui é o observador, ele tem 1,5 m, essa distância aqui, ó, tá vendo? Ó, é H menos 1,5 m. Concorda comigo? Concordo. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a imagem do olho, tem uma distância de 2 metros aqui, uma de 2 metros aqui, certo? E 18 metros. Então, tá vendo esse triângulo grande aqui? Quanto que ele tem de base? 2 mais 2, de 2, ó, 2 mais 2, 4, mais 18, 22 metros. Então, tudo isso aqui tem o quê? 22 metros, não é isso? Então, esse é o cateto adjacente, não é isso? Esse daqui não é o cateto oposto?
é H menos 1,5. Se ele te deu seno, cosseno e tangente, e eu tenho o cateto adjacente, o cateto oposto, eu vou usar tangente. Tudo bem? Então, eu vou usar o quê? O que é tangente de 10 graus? H menos 1,5, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é 22. Certo? Substituindo tangente de 10, 0,18. Vai ficar 0,18 é igual a H menos 1,5 sobre 22. Passando 22 multiplicando, vai ficar 0,18 vezes 22 é igual a H menos 1,5. Logo, H é 5,46 metros ou 5 metros e meio. Que a resposta certa é a 5. Deu para entender? Alguém tem dúvida desse exercício? Posso continuar? Deu para copiar direitinho? Posso? Posso continuar. E os exercícios, gente, de espelho plano é sempre assim, viu, gente? Usa geometria. Bem, olha o terceiro exercício. A figura a seguir mostra dois espelhos planos, E1 e E2, que formam um ângulo de 140 graus entre eles. Um raio luminoso R1 incide e é refletido no espelho E1. Então, bateu, tracei a normal, tá vendo aqui, ó? E ele é refletido. O que eu posso falar desse ângulo e desse ângulo aqui? São iguais. Incide e é refletido no espelho E1 de acordo com a figura. Nessa situação, para que o raio refletido R2 seja paralelo ao espelho E2, o ângulo de incidência de R1 no espelho E1 deve ser de quanto? Olha aqui, ele quer saber. R1 aqui, ele está chamando que é o raio de incidência. Ele quer saber quanto que vale isso daqui. Que jeito que vocês fariam? Olha, ele quer que isso daqui seja paralelo a isso daqui. Pergunto para vocês. Quanto que vale esse ângulo aqui, ó? Ó, ele é suplementar, não é? Quanto que vale esse ângulo? Ó, retas paralelas cortadas por uma transversal, ó. Quanto que vai valer esse ângulo aqui? Esse é 140 e esse vale quanto? Hein, meninada? 40. Por quê? Porque ângulos suplementares, ó, somos 180 graus. Se aqui é 40 graus, quanto que vale isso daqui? A normal não é perpendicular? 50, não é? Tudo é 90. Então, se aqui é 40, quanto que vale aqui? 50. Se ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, quanto que vai valer esse daqui? 50. Certo? Olha, então coloquei aqui, ó. 140, olha lá. Certo? Vai valer 50 graus. Difícil? Alguma dúvida? Eu nem gosto muito aqui, ó. Aqui ele está provando o seguinte, ó, se são paralelos, ó. Se eu traçar uma linha aqui, vai ficar perpendicular, tanto aqui como aqui, não é? Certo? Então, ele colocou aqui, ó. Eu prefiro colocar 140, aqui 40, 50 e 50. Resposta certa, a B. Ok? Posso continuar? Bem. Ó, exercício 4. No exercício 4, diz o seguinte. Dois espelhos, E1 e E2, são posicionados de forma que o maior ângulo entre eles seja igual a 240 graus. Então, vamos lá, vamos entender o exercício. Eu tenho um espelho E1 aqui, tenho um espelho E2 aqui. Eles estão posicionados. Qual que é o maior ângulo? Vocês concordam comigo que o maior ângulo é esse daqui, ó? Certo? Esse é o menor ângulo, certo? Então, se o maior ângulo entre eles é 240 graus, eu pergunto para vocês, aqui é 240, que é θ. Quanto que vale aqui? Isso vai dar 120, certo?
Então, isso daqui vale 120, ok? Um objeto pontual está posicionado à mesma distância D até cada espelho. Então, aqui tem um objeto pontual, isso quer dizer, eu estou desprezando as dimensões e a forma. Ele está com a mesma distância D aqui e distância D aqui. Não se esqueçam que quando eu meço distância, tem que formar um ângulo de 90 graus, certo? Bem, ficando na reta bissetriz do ângulo entre os espelhos. Então, aqui é a bissetriz, certo? Então, se aqui é 120, está na reta bissetriz, quanto que vai valer cada um? 60 graus, concorda? Conforme ilustra a figura. Sabendo que a distância entre as imagens do objeto é igual a 1 metro, determine o valor dessa distância D. Certo? Então, vamos lá. Olha, a resolução dele aqui. Voltando tudo que eu falei para vocês. Aqui é 240, aqui é 120. Certo? Bem, aqui eu tenho uma distância D. Como que vai formar a imagem em relação ao espelho E1, que eu vou chamar imagem 1? Se aqui tem uma distância D, aqui também tem uma distância o quê? D, certo? Bem, em relação ao espelho E2, se aqui tem uma distância D, aqui também vai ter uma distância D, concorda? Se aqui é 60 graus e aqui tem cumulado 2D, aqui tem cumulado 2D, é um triângulo isósceles. Se é um triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Então, vou perceber que, se são iguais, aqui também é 60 graus, aqui também é 60 graus. Entenderam a geometria do exercício? Todo mundo entendeu? Bem, o texto diz que a distância entre as imagens é 1 metro. Se aqui é 1 metro, e se eu olhar o triângulo formado aqui, é um triângulo equilátero, certo? Um triângulo equilátero tem todos os lados iguais, então significa que também aqui é 1 metro, também aqui é 1 metro, ok? Visualizado? O que o exercício quer? A distância D. Eu sei que 2D é 1 metro. Se 2D é 1 metro, qual que é a distância D? Meio metro. Certo, gente? Espero mais um pouquinho. Tranquilo? Posso continuar? Bem, vocês estão percebendo que para fazer exercício de espelho plano, eu tenho sim que saber as propriedades dessa imagem. Que a imagem se forma atrás do espelho. Por isso que eu peço para vocês desenharem essa imagem na resolução de exercício, que essa imagem é equidistante ao espelho, isto é, distância, objeto, imagem, a mesma distância. Desculpa. Distância, objeto, espelho, a mesma distância, espelho, imagem, certo? Que as características dessa imagem é que ela é direita, virtual e do mesmo tamanho. Fazendo isso, gente, é usar os conceitos que vocês têm de geometria plana. Vocês fazem qualquer exercício. Ok? Tá? Bem, o exercício 5, olha, o tempo da minha aula deu, mas eu posso fazer o exercício 5 para terminar essa aula? Posso? Então, vamos lá. O exercício 5 diz o seguinte: um homem de 1,80 m de altura está parado sobre uma superfície plana a 2 metros de um espelho plano que está à sua frente. Ele observa no espelho toda a extensão do seu corpo. Então, olha, o homem está parado aqui e ele observa toda a extensão do seu corpo. Então, olha aqui, gente. Se o espelho está aqui, eu imagino uma linha aqui que está o espelho. Se ele vê toda a extensão do seu corpo, eu vou colocar um olhinho no homem, ele vai ver o topo da sua cabeça e o seu pé. Estão vendo isso? Ó?
Então, o tamanho mínimo de um espelho tem que estar aqui, ó. Para ele ver pela extremidade inferior o pé e pela extremidade superior o topo da cabeça. Estão entendendo isso? Hã? Gente, participa comigo, ó. Participa comigo, porque senão ele é um exercício facílimo, que só entra em geometria plana. Mas se vocês não se manifestarem, eu não sei se vocês estão entendendo. Tudo bem? Então, vamos junto comigo. Soninha, pode ir que nós estamos entendendo, ó. Então, ó, um homem de 1,80 m, ele tem 1,80 m, está parado sobre uma superfície plana, a 2 metros de um espelho plano que está à sua frente. Ele observa no espelho toda a extensão do seu corpo, dos pés à cabeça, e um poste de 2 metros de altura disposto a 3 metros atrás de si. Então, olha aqui, ó. Ele está aqui, ele tem 1,80 m, 3 metros atrás dele, eu tenho um poste. Tem 2 metros de altura. Tudo bem? Bem. Com base nessas informações, assinale o que foi correto. 1. A imagem observada pelo homem no espelho é direita, virtual, igual e enantiomorfa. O que vocês acham? Como que é a imagem no espelho plano? Direita. Atrás do espelho, então, é virtual. Do mesmo tamanho. O que é enantiomorfa? Vocês estão vendo que o rapazinho está olhando para o espelho. A imagem dele também está olhando para o espelho. Certo? Mas ele, em relação à sua imagem, estão invertidos. Estão vendo? Isso é ser enantiomorfo. Então, está correto. Certo? Bem, 2. O espelho possui uma altura mínima de 90 centímetros. Então, vamos lá. Qual que é a altura mínima para você se ver de corpo inteiro? Nessa construção que eu fiz aqui, achando o tamanho mínimo do espelho, vocês não têm 2 triângulos, você tem esse triângulo maior aqui, certo? E esse triângulo menor aqui. Tudo bem? Esses triângulos são semelhantes. Então, o que eu posso falar? Do triângulo maior, que é esse daqui, a altura dele está para a sua base. Então, ó, H está para 2D. Soninha, por que 2D? Porque eu estou colocando aqui, ó, distância entre objeto e espelho D, consequentemente, distância espelho e imagem D. Então, eu vou ter uma altura 2D. Então, ó, do espelho maior, H está para 2D, assim como, vamos pegar o triângulo menor, a altura dele, Y, está para a sua base D. Tudo bem? Substituindo os valores que eu conheço, que a altura é 1,80 m, certo? Cancelando os D, vai ficar 2, é igual a Y. Então, Y, que é a altura mínima do espelho, é igual a 0,9 m, 90 centímetros. O que eu concluo daí? Se eu tenho 1,60 m, qual que é a altura mínima de um espelho para eu me ver de corpo inteiro? 80 centímetros. Certo? Entenderam? Ana Carolina, qual que é a sua altura? Isso. 1,75. Qual que é a altura mínima, então, gente, de um espelho para ver a Ana Carolina? 85 centímetros, concorda? Sofia, qual que é a sua altura, Sofia? 1,63. Entendeu? Se é 1,63, vamos arredondar para 1,64. Qual que é a altura mínima de um espelho para você se ver de corpo inteiro? 82 centímetros. Ok? Certo? Se esse homem tem 1,80 m, a altura mínima é 90 centímetros, correto? Entenderam isso, gente? Sim, bem. Olha o 4. Então, tá verdadeira. 4. Se o homem der um passo para a frente, diminuindo sua distância em relação ao espelho em 40 centímetros, ele não observará mais sua imagem dos pés à cabeça no espelho plano? O que vocês acham? Se ele der um passo para frente. Você acha que está correto? O que eu falei? Qual que é a altura mínima para você se ver de corpo inteiro, Sofia? Não é 84?
84 centímetros? Não, senhora. Ó, eu perguntei para Sofia onde que ela estava. Eu simplesmente falei assim para Sofia: Sofia, se você tiver um espelho de 84 centímetros, você vai se ver de corpo inteiro. Entendeu? O que ele está falando aqui, ó? Se o homem der um passo para frente, diminuindo sua distância em relação ao espelho em 40 centímetros, ele não observará mais sua imagem dos pés à cabeça do espelho plano. Olha, é independente. Se ele tem 1,80 m, a altura que ele tem que ter no mínimo de um espelho é 90 centímetros. Se ele estiver longe ou perto, tem que ter 90 centímetros. A Sofia tem que ter 84 centímetros. Então, o número está incorreto. Entendeu? A altura do espelho continua sendo 90 centímetros. Tá bom? Entenderam? Alguma dúvida? Bem, 8. A distância do poste até a imagem do homem formado pelo espelho plano é 5 metros. Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês? Desenhe a imagem atrás do espelho. O poste aqui não estava a 3 metros do homem, que o texto me falou. Então, está a 5 metros do espelho, concorda? Onde que eu vou colocar a imagem do poste? 5 metros atrás do espelho, na mesma altura e direito. Concorda comigo? Certo? O que ele está falando? A distância do poste até a imagem do homem formado é de 5 metros. O que vocês acham? É de quanto? A imagem, ó. 2 mais 5, quanto que é? 7 metros. 7 metros. Entenderam isso? Certo? Bem, 16. A distância do homem à sua imagem, formada no espelho plano, é o dobro da distância do homem até o espelho? Correto. Porque se ele tiver 2 metros, vai ficar o quê? 2 metros, que é o dobro. Correto. Entenderam? Então, quais são corretas? São corretas é a 1, a 2 e a 16. Quanto que vai estar a somatória? 19. Bem, o que nós tiramos desse exercício? Deixa eu concluir para vocês. O tamanho mínimo de um espelho plano para você se ver de corpo inteiro é sempre a metade da sua altura, certo? Outra coisa que esse exercício não fala, mas que talvez vocês vejam, esse espelho ele deve estar posicionado a uma altura que é a metade da altura do seu olho até o chão. Então, por exemplo, vamos imaginar que a Sofia tem 64 centímetros, mas ela tem de testa 4 centímetros, certo? Então, tá aqui do olho dele até o chão tem 1,60 m, né? É isso, né? Vamos lá. Eu falei 60 centímetros e não é, olha. Sofia tem 1,64 m. Concorda comigo? Se ela tem 4 centímetros aqui, ó, ela vai ter que estar aqui até aqui 1,60 m. Concorda? Qual que é essa distância aqui de baixo? 80 centímetros. Eu não posso colocar esse espelho do chão para cima, porque senão ele não vai se ver de corpo inteiro, tá bom? Tem que estar posicionada até a metade da altura do seu olho até o chão. Entenderam isso? Sim? Tá? Bem, gente, tarefa é para quinta-feira que vem, ok? Certo? Dia 21. Gostaria que vocês colocassem na plataforma até às 7h50. Por quê? Porque 8 horas antes de iniciar minhas aulas eu tenho que bloquear. Por que eu tenho que bloquear? Não é chatice minha, não. É que tem aluno que entra lá, copia a tarefa e pronto. Ele não vê que... Ele tem que verificar se ele entendeu a aula ou não. Certo? Para tirar as dúvidas comigo. Tá? Então, ó, essa tarefa aqui é só para quinta-feira que vem. É a página 254, exercício 9 e 13. Tudo bem?
Gente, entenderam a aula de hoje? Gente, bom final de semana, bons estudos. Ter escutado a voz de vocês é uma coisa muito boa para mim, tá? Um beijão para vocês. Tchau.